Oi pessoal, vocês estão conseguindo me ver por aí? Ok. Valeu, Felipe, obrigado. Bom, então o pessoal tá vendo. O Jeff já entrou aí. E aí, Gutierrez? Chegando a galera aí. Deixa eu ver aqui um negocinho. Entrou. Ok. Ok. Tá tudo bem. A gente vai aguardar mais alguns minutinhos para a gente começar. A gente só está fazendo um teste por enquanto para ver se está tudo em ordem. Mas me parece que está indo bem, o pessoal está entrando aí dizendo que está tudo ok. Acredito que mais um instantinho a gente comece o nosso bate-papo de hoje. Enquanto isso o pessoal vai chegando aí. Eu vou adiantando algumas coisas que eu vou repetir, eu vou falar novamente, quando der mais ou menos umas 8 horas. Quando der 8 horas eu vou repetir novamente, mas você que está chegando aí, só para você saber, a gente vai ter um bate-papo sobre esse livro aqui, Membresia na Igreja, do Jonathan Lima, da coleção 9 Marcas, Construindo Igrejas Saudáveis, publicado pela Vida Nova. Já temos aí alguns exemplares. Esse é o que a gente vai tratar hoje. Mas na verdade eu pretendo apresentar algumas ideias gerais do livro em 30 minutos e depois a gente vai ter mais um tempo aí de provavelmente 30 minutos, não é? De reações, perguntas, de interação com vocês que estão aí assistindo. A ideia é que durante os 30 minutos que eu estiver expondo os argumentos desse livro, que você possa anotar suas perguntas. Você pode enviar essas perguntas aí mesmo no post do vídeo, ao vivo, né? E o Jonathan vai anotar para a gente as perguntas e vai mandar para a gente depois numa ordem que a gente possa responder as perguntas que forem elaboradas durante a exposição desses argumentos do livro agora. Isso. Ok. Então, para quem está chegando agora, a gente só está esperando mais um tempinho aí. Está fazendo alguns testes para ver se vai estar tudo certo, para a gente começar no horário acordado. Olha aí, Antônio Sampaio, de Portugal, do Açores. Seja bem-vindo. Legal, Jonathan.
Então, mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando aí para o nosso bate-papo hoje sobre membresia. Para quem está chegando, nosso bate-papo hoje vai ser sobre este livro aqui. E o tema, na verdade, é membresia, e membresia na igreja local. E a gente vai trabalhar os argumentos que o Jonathan Leeman desenvolveu neste livro da coleção 9 Marcas, que é uma coleção que a Vida Nova tem já publicado alguns exemplares sobre discipulado, presbitério, sã doutrina, evangelho, pregação expositiva, e um desses livros é Membresia, que é o livro que a gente vai tratar hoje no nosso bate-papo. Só para a gente entender como vai funcionar, nós vamos ter um período de 30 minutos em que eu vou expor os argumentos deste livro, e depois, logo em seguida, a gente vai ter um momento de reação a perguntas e respostas, enfim, ao tema da membresia. O que a gente vai sugerir é que você, durante a exposição, possa fazer suas perguntas. Você pode mandar aí mesmo no canal da Vida Nova. O Jonathan vai me ajudar anotando as perguntas e depois ele vai enviar para mim imediatamente essas perguntas para que eu possa, no final da nossa exposição, interagir com vocês, obviamente, com as perguntas que foram consideradas ou entregues, melhor dizendo, para o Jonathan no canal da Vida Nova. Tá tudo ok? Então tá todo mundo ouvindo bem? Ok. Grande Cleiton, como é que tá você, rapaz? Satisfação receber você aqui. Grande abraço. Olha o Oswaldo aí, valeu galera, obrigado aí pelo retorno aí de que tá bom o áudio aí. Ô Matheus, flamenguista não, rapaz. Faz comigo não. Bom, a gente tem mais uns 2 minutinhos para sermos aí exatos no horário que foi acordado e a gente já começa. Ô, Torres, essa canequinha aqui, rapaz, essa aqui é legítima, viu? Você notou que a folhinha é verde, né? Grande Edgley, amigão. Seja bem-vindo. Grande Diego. Diego Baptista. Eita, esse é Batista mesmo, viu? Boa, Daniel. Nossa folhinha jamais será vermelha. Alguns são paulinos não gostaram aí, nem dos torcedores do Inter. Bom, pessoal, vamos então começar o nosso bate-papo. Eu vou aqui pela terceira vez só mencionar
os procedimentos para quem está chegando agora. Nós vamos ter um período de 30 minutos cravados de exposição dos argumentos de Jonathan Leeman neste livro Membresia na Igreja. A gente vai ter mais uns 30 minutos de reação, perguntas, enfim, de reação mesmo de vocês nessa hora. Então, a pergunta no decorrer da argumentação, no decorrer da apresentação do livro, no nosso canal, o Jonathan vai ajudar a gente a enviar todas essas perguntas numa ordem para que eu possa logo em seguida, no final dessa exposição, responder as perguntas na medida do possível, obviamente, se eu puder respondê-las. Então, se você tiver alguma pergunta, não esqueça de mandar essas perguntas aí no nosso canal e a gente vai trabalhando para no final responder as perguntas o máximo possível. Então é isso, gente. Nós vamos trabalhar aqui o livro do Jonathan Leeman sobre membresia. E alguns de vocês talvez devem ter o livro aí em mão. Se você tiver, você pode abri-lo na página de número 22. É com esta noção que o Leeman apresenta nessa página, de uma distinção, na verdade, que ele faz, que eu gostaria de começar a reflexão sobre membresia, ou no mínimo para a gente tentar definir o que é membresia na igreja. Jonathan Leeman ele começa fazendo uma distinção muito importante entre o poder da espada e o poder das chaves. Essa distinção que ele faz é uma distinção semelhante à que a gente poderia qualificar como sendo o poder do Estado e o poder da igreja. Deixa eu explicar isso melhor. O poder do Estado, ele detém esse poder da espada, esse poder de impor a sua ordem, de tratar de endossar pela autoridade que possui aqueles que fazem parte. Somos brasileiros e o Estado dessa nossa nação, ele funciona também como uma autoridade, sobretudo, para designar e, ao mesmo tempo, atestar aqueles que são brasileiros. Não é? Então, ele tem o poder sobre esses, de alguma forma, sobre esses participantes desses indivíduos, e tem esse poder na medida em que lhe foi dado por Deus. A grande pergunta que o Leeman faz é a seguinte: e quanto às igrejas? As igrejas locais, elas existem independente desse poder do Estado, ou elas se submetem a esse poder do Estado que, detendo o poder da espada, define quem está debaixo da sua autoridade, portanto da sua legalidade, e quem não está? Por exemplo, qualquer associação, qualquer clube, qualquer organização que queira, de alguma forma, ser uma instituição reconhecida formalmente, seguir os padrões e as vias institucionais do Estado brasileiro. Agora, que coisa interessante é a pergunta do Leeman. E a igreja? A igreja também seria um poder, uma submeteria ao Estado como, por exemplo, um clube de futebol, um partido político, uma escola, um hospital. Como funciona a relação da igreja? Jonathan Leeman vai defender a ideia de que a igreja, diferentemente do Estado, ela possui um poder que um clube, que um hospital, que uma escola, que uma associação, que uma ONG jamais terá. Todas essas associações, todos esses grupos,
submissos ao Estado de alguma maneira, e essa submissão ao Estado é por conta do poder da espada que o Estado exerce sobre essas associações. A grande pergunta do Lima é se a igreja ela está submissa ao Estado da mesma forma que essas outras associações elas estariam. A resposta dele é bem interessante. Esse é um tema que simplesmente pode transformar nossas ideias a respeito da igreja local, da membresia, virando a nossa concepção de igreja de cabeça para baixo. Não é? Em que medida isso pode acontecer? Pode acontecer da seguinte maneira. Imagine você que uma ONG ou uma escola, um hospital, qualquer outra organização numa sociedade nutrir de algum momento, vai nutrir dessa submissão necessária ao poder de espada do Estado. Entretanto, nenhuma delas terá o poder tem. A pergunta é: que poder é esse que a igreja tem e que nem o Estado detém e que nenhuma associação, grupo ou comunidade, sei lá, tenha no contexto, por exemplo, que a gente está colocando aqui, que é o contexto aqui no Brasil? É o poder das chaves. Que poder é esse? A gente vai trabalhar isso daqui a pouco, mas antes a gente poderia logo de cara entender que esse poder das chaves é o poder que também foi dado por Deus. Assim como Deus dá ao Estado o poder da espada para que ele possa ser uma autoridade, para exercer a justiça, para exercer a ordem segundo o que é correto, o que é justo, assim também Deus dá à igreja um poder de ser o que ela é. Um poder que não é de espada, mas um poder que é o da que o Lehmann vai construir a partir da leitura que ele vai fazer de Mateus, capítulo de número 16 e Mateus, capítulo de número 18. Mateus, capítulo 16, é aquela passagem em que os discípulos de Jesus são arguidos por ele. Então Jesus pergunta aos discípulos o que o povo está dizendo que eu sou. E então os discípulos dizem: olha, uns dizem que tu és um profeta, uns dizem que tu és, sei lá, Elias. E aí Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, na mesma hora, Pedro, não é, diz a Jesus. Então Jesus, naquela mesma hora, diz: olha, foi o Espírito que te revelou, Pedro. E é interessante, porque naquela mesma hora, Jesus também vai conferir a Pedro uma chave. A chave para que ele possa ligar no céu que tem que ser ligado, na terra que precisa ser desligado. E é interessante porque é esse o texto que, por exemplo, a eclesiologia católica usa para defender a sucessão apostólica, por exemplo, do bispo de Roma. Em princípio, a gente poderia ter uma série de argumentações que favoreceriam essa ideia. Entretanto, o que a gente percebe numa leitura mais cuidadosa das Escrituras, principalmente analisando Mateus, é exatamente a relação que é estabelecida de autoridade que estava em Mateus 16, presente agora em Mateus 18. Como que isso funciona? Veja, a mesma linguagem é tratada no contexto de Mateus 18, contexto em que Jesus orienta da seguinte maneira a relação entre duas pessoas que são membros de uma igreja e que elas estivessem dentro de uma situação de dificuldade, de algum contexto em que a supervisão está sendo feita e a prestação de contas está sendo feita e
sendo feito. E aí parece que Jesus apresenta um processo. E que processo é esse? Olha, se tiver alguma dificuldade entre os dois, vocês conversam entre vocês dois. Se o impenitente não se arrepender, não demonstrar arrependimento nem fé, então você vai e chama mais algumas pessoas da congregação, e aí você vai, se reúne com essa pessoa e trata da questão. Se essa pessoa, o impenitente, continuar dando a correção e não se arrepender, então isso deve ser levado para a igreja. E se ele permanecer impenitente, a igreja deve excluir. E ao excluir, deve tratá-lo como se fosse mostra que uma mesma linguagem é trabalhada. Porque no momento em que Jesus ele trata dessa exclusão por conta da impenitência, ele diz, e aí ele diz à igreja, à congregação, à assembleia, não é? Que esta chave está dada onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome. E a gente vê a mesma linguagem de Mateus 16 sendo usada em Mateus capítulo 18. O argumento então do Lima é o seguinte: olha, a autoridade que foi dada por Jesus a Pedro é uma autoridade justamente ao contexto católico da igreja, em que a igreja precisa de um referencial, e esse referencial são os apóstolos. Então, os apóstolos, e em especial Pedro, que é o grande líder, e quando a gente analisa, por exemplo, Atos, a gente vê que a primeira parte de Atos, o protagonismo é quase que absoluto de Pedro. Não é? Então, Pedro e os apóstolos, obviamente a comunidade ali apostólica dos 12, representam uma autoridade em relação à igreja que funciona como uma espécie de aval para falar do evangelho, para ensinar o evangelho. Entretanto, o capítulo 18 de Mateus mostra que essa autoridade também foi conferida, portanto, à Assembleia. Então, nesse sentido, não há uma sucessão, uma possibilidade de defender uma sucessão da autoridade, mas sim uma transmissão dessa autoridade que vai do testemunho apostólico para o testemunho da igreja. A igreja, então, se torna a autoridade máxima, o poder máximo, e não somente incluir, mas também excluir de seu meio aqueles a quem esta comunidade, esta congregação determina serem eles seus participantes ou não. Isso é muito significativo. Quando a gente olha, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 5, parece que Paulo apresenta essa mesma, eu diria assim, essa mesma perspectiva. Quando aparece ali o caso do incesto e o impenitente está ali, Paulo não o exclui da igreja. E a pergunta é, por que ele não é apóstolo? Ele não teria o poder para excluir? Porque ele exige que a igreja conduza o processo disciplinar daquele cidadão para que aquela congregação, no uso de sua autoridade, excluísse da sua membresia o impenitente. Se a autoridade é apostólica, por que fazer aquilo que ele julga não ser da sua competência, mas sim da competência da igreja local? Isso é muito significativo, gente. O que isso significa? Significa que a autoridade das chaves não está no poder dos pastores, por exemplo. Os pastores não detêm este poder da chave. Os pastores não têm o poder e a autonomia para incluir ou excluir pessoas.
a igreja nesse contexto, pensando a partir desse conceito de membresia que o Learman está defendendo na leitura que ele faz da eclesiologia neotestamentária, é de que a autoridade está, portanto, na membresia. É a membresia que detém o poder de incluir. E isso levanta para a gente uma dificuldade enorme. Nós vivemos hoje uma época em que vivemos a celebração da diferença, né? É o conceito que os filósofos franceses costumam chamar de différence, não é? Derrida enchia, né, a boca para falar o status de différence, ou a ideia de que a diferença ou as diferenças elas são marcadas por um discurso logocêntrico. Ele vai chamar esse discurso logocêntrico de o discurso da modernidade, e que, portanto, as distinções, elas são o princípio das exclusões. Ora, se o ambiente pós-moderno é o ambiente da afirmação da inclusividade, isso significa que celebrar a diferença é celebrar justamente a dificuldade de lidar com a inclusividade. Ou seja, é preciso implodir o conceito de diferença. É preciso evitar o conceito de diferença. Quando você evita a diferença, quando você tenta resolver o problema da diferença, eles vão deitar em cima dele e rolar para trabalhar, para pensar, para designar, porque é um problema do universo contemporâneo que a gente vive hoje. Então, voltando no tópico, o problema da diferença ele precisa ser trabalhado, porque se ele não for considerado de uma maneira precisa, isso significa que a inclusividade, o inclusivismo, melhor dizendo, seria impraticável. O que é o inclusivismo? O inclusivismo não é outra coisa senão a tentativa de romper com toda e qualquer diferença. A possibilidade da exclusão. Então, por exemplo, relações como a de uma pessoa que defende um padrão ortodoxo conservador das escrituras e uma pessoa que defende uma reflexão herética, liberal, portanto, das escrituras. Esta diferença, ela não precisa ser afirmada, porque se ela for afirmada, se ela for quem está dentro e quem está fora, isso significa que é preciso determinar quem está dentro. Quem está dentro são aqueles que conservam o Evangelho? Ah, tá. Então, se quem está dentro é quem conserva o Evangelho, quem não conserva precisa estar fora. Note que todo pensamento da diferença vai exigir exclusão. Esse é um tema cabeludo e que é extremamente sensível para o mundo que a gente vive hoje. Tratar de exclusão hoje, na sociedade que a gente vive, discussão onde os nervos atingem os píncaros da sensibilidade. Por quê? Como podemos excluir alguém? Mas note você, hoje o problema, por exemplo, na Europa, hoje a gente estava acompanhando aí, acho que vocês também deviam estar acompanhando de alguma forma, toda a celeuma em torno das eleições lá na Holanda. E o olhar de toda a Europa com relação a esse movimento lá da Holanda, sobretudo com relação a como o governo, como a política no contexto europeu vai lidar com as diferenças, em especial com a presença islâmica. A ideia, por exemplo, da desislamização, por exemplo, da Europa, que então, a questão que se levanta com relação à diferença e a necessidade de excluir aquele que é diferente. Note que, assim como o Estado tem o poder de incluir e excluir aqueles que pertencem ao pacto, à federação, a mesma coisa, salvo as devidas proporções, vai acontecer com a igreja, com a membresia. A membresia ela tem o designar aqueles que são e aqueles que precisa entrar nesse processo de inclusão, nesse processo de designação daqueles que fazem parte da sua membresia, por exemplo. Gente, isso é da máxima importância, porque hoje
não vivemos só a época do inclusivismo. Então preste atenção, a inclusão em si não é ruim. A igreja inclui pessoas, como o evangelho, por exemplo. O evangelho foi dado para todo tipo de pessoas. A salvação, como Paulo vai dizer a Timóteo, a salvação na primeira epístola ao Timóteo é para todo tipo de homem. Então, como ela é para todo tipo de homem, a eleição cabe a Deus. A igreja, por exemplo, ela não pode escolher quem ela vai receber. Ela vai receber aqueles a quem Deus enviar. É isso que a igreja vai tratar. Mas o interessante é que a igreja é a responsável por atestar a conversão e a regeneração daqueles que fazem parte da comunidade. Isso reflete o segundo problema, que é o problema do subjetivismo, e que o Leeman vai tratar de maneira genial nesse livro. O que é o subjetivismo? A ideia de que todas as nossas experiências religiosas, elas são de ordem subjetiva. Então, por exemplo, a minha conversão é subjetiva. Então, o que eu preciso? Preciso de uma decisão pessoal, minha e ponto final. Eu não preciso eu não preciso me submeter a uma congregação. Então, a colocação que o Leeman faz mais adiante, ela é bem interessante. Ele diz o seguinte: a igreja, ou a membresia, não é uma organização voluntária em que a adesão é opcional. Ela não é um grupo amigável de pessoas que compartilham interesses em questões religiosas. Ela não é um grupo em que as pessoas elas entram por conta da sua decisão pessoal. Não, ela não é uma questão questão comunitária. Eu acho que isso é de uma riqueza impressionante. Quando a sua e a minha conversão dependem só da nossa perspectiva, a gente não está vivenciando a dimensão pública da conversão. A nossa conversão, ela não pode contar só com um testemunho subjetivo. Ela tem que contar, sobretudo, com o testemunho da congregação. E o que a congregação faz? A congregação acolhe a sua profissão de fé, acolhe a sua confissão de fé. Você não vai conseguir confessar que Jesus é Senhor, arrependido dos seus pecados, se não for numa esfera pública. E a igreja que está a sua confissão de fé como legítima e vai dizer: a sua confissão de fé, ela sim representa o que você está dizendo. Então, seja parte desta membresia. Quando a igreja faz isso, quando você se torna membro de uma igreja, esta igreja está atestando a obra de Jesus em sua vida. Por isso que a exclusão é muito séria. Porque a exclusão não é que a igreja está lançando as pessoas no inferno. Não é que a igreja está tirando a salvação das pessoas. Isso é uma outra eclesiologia. A eclesiologia protestante ela tem um outro viés. O viés da eclesiologia protestante com relação à exclusão, ela não é um viés da condenação ao inferno. Ela é o viés da seguinte posição: a igreja, por conta da falta de arrependimento e fé do impenitente, não consegue a conversão do impenitente, e por isso ela retira, ao excluir, ela retira o endosso da conversão do indivíduo. Por isso que a igreja local ela é tão importante. E ela é muito diferente, por exemplo, de qualquer associação, de uma ONG, de uma escola. As pessoas podem entrar numa ONG, podem sair de uma ONG, elas podem ser sócios de um clube e numa hora seguinte sair, ser parte de um clube. Mas uma igreja não é algo do qual um cristão deva, portanto, ser optativo. Então tem muita gente que vive hoje dizendo o seguinte: eu vou viver meu cristianismo sozinho, a igreja está muito louca, as instituições estão falidas, então se quer saber de uma coisa, eu vou cultuar a Deus aqui na minha casa, eu sou igreja. Aí vai pegar lá o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, vai dizer: não sabeis que sois vós santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, eu sou o santuário de Deus, eu sou igreja, eu vou cultuar sozinho. Isso não é possível por dois motivos. Ninguém pode ser igreja sozinho, porque você precisa do testemunho do outro. No mínimo, o poder da chave só pode ser desenvolvido onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas.
Então é necessário que haja o pacto. A igreja é uma comunidade pactual. Pacto que membros estabelecem para supervisionar e cuidar uns dos outros. Então é interessante quando a gente percebe que a condição da igreja não é uma condição optativa. Uma pessoa não pode se furtar, por exemplo, ao desafio de membro de uma igreja. O Lima ele tem uma frase aqui que eu acho que ela é bombástica. Ele diz assim: os cristãos não se associam às igrejas, eles se submetem a elas. E aqui eu acho que a gente toca no terceiro ponto que eu queria tocar dessa argumentação. A gente é um partido político, mas a gente não se associa a uma igreja. Uma igreja a gente se submete, porque a igreja é uma autoridade. O Estado é um poder de espada que a gente se submete. Mas a igreja também é um poder, mas é um poder no qual a gente se submete. E se submete à igreja de É interessante quando a gente pensa a igreja e o Estado como esferas diferentes, como poderes dados de uma maneira diferente por Deus para exercerem o endosso de Deus para aqueles em especial, os peregrinos na comunidade de Cristo, para serem reconhecidos como tais. E quando a gente fala hoje de submissão, a gente fala de terceiro problema na nossa cultura contemporânea. Então, para relembrar, a gente tem um problema da diferença, as pessoas não querem assumir diferenças. Então, a gente está vendo a Europa com os problemas, lidando aí com o problema da diferença. A gente está vendo aí a mídia no contexto brasileiro, não é, perdida, pensando com todas as letras, as misturas, não é, de gêneros, a confusão de gênero, a incapacidade de assumir a diferença natural que existe entre pessoas. Enfim, a gente vê uma dificuldade de lidar com a diferença. A gente vê uma dificuldade de a gente vê uma dificuldade com o subjetivismo. E aí as pessoas transformam a experiência cristã numa questão subjetiva e esquecem que ela é uma experiência coletiva. Você não interpreta a Bíblia sozinho, você tem que interpretar a Bíblia à luz da sua comunidade de fé. Agora, existem umas comunidades de fé que explicitam essa sua confissão e outras que não explicitam. As que explicitam tornam possíveis as avaliações dessa confissão de fé. As que não tornam explícitas, elas tornam difícil a avaliação dessas confissões. Mas a confissão de fé está marcando toda a comunidade. A comunidade é que vai interpretar as Escrituras. Você sozinho não vai interpretar as Escrituras. Você não vai poder provar da bênção que é o fruto do Espírito sozinho, porque o fruto do Espírito, como Paulo vai dizer lá em Gálatas, é uma obra do Espírito em você, para que seja gerado em você um fruto, porque é como se você fosse uma árvore, o Espírito está trabalhando em você para gerar um fruto, e esse fruto você não pode comer. Árvores não comem seus frutos. A árvore produz um fruto que é para o outro comer. Então, para que, no mínimo, você possa provar do fruto do Espírito, esfera comunitária. Então, nesse sentido, a membresia ela vai ter que lidar com a dificuldade do subjetivismo. Por último, ela vai ter que lidar com a dificuldade do consumismo. E o que é o consumismo? A gente quer se associar à igreja na medida em que a igreja local, preenche todas as nossas reivindicações. Tudo aquilo que a gente acha. Lá tem uma escola bíblica de criança bem legal, tem estacionamento, os bancos são confortáveis. Ah, como é que é? Como é que tá lá? Bom, as pessoas ficam no meu pé. Ah, eu não queria me envolver. Eu queria só chegar lá, ouvir a palavra e ir embora. Então, como eu não gosto nem do louvor, eu chego depois do louvor, ouço a palavra e antes de terminar eu já vou embora, porque eu não quero me envolver com ninguém. Esse tipo de reação com relação à igreja expressa essa terceira dificuldade dos nossos dias, que é a ideia consumista dentro da igreja. A gente consome
Se submeter a uma igreja é uma ideia totalmente diferente. Se submeter é se tornar servo, é servir, é se comprometer com uma comunidade, não só para você servir, mas para você prestar contas. Não existe nada mais antagônico à nossa época do que a prestação de contas. Hoje a gente tem todo um movimento que favorece, não é, a autonomia de um sujeito e a sua independência de uma tal maneira que ele não tem que prestar contas para ninguém. Eu acredito que boa parte elas são fruto, boa parte, da incapacidade da igreja lidar com a disciplina. A igreja abandonou a disciplina eclesiástica. E aí, onde não tem disciplina, não tem cura, não tem graça, não tem redenção, não tem restauração. A gente removeu a disciplina na igreja e agora as pessoas elas simplesmente não têm que prestar conta. Se simplesmente elas se separam, elas dizem, porque faltou amor. Elas não têm mais uma igreja para prestar contas, elas não têm mais membresia para prestar contas. E por quê? Porque hoje os nossos projetos de membresia ou de igreja local são, na maioria das vezes, projetos de poder, projetos que espelham instituições que a gente vê acontecendo à torto e à direito no nosso contexto brasileiro, que elas só querem alcançar o poder, mas não querem envolvimento comunitário, envolvimento na membresia. Ele requer submissão. E talvez isso torne a membresia antipática, não somente para quem é de fora, mas tão somente para quem é de dentro. Então, esse livro do Lehman, ele vai trabalhar essas três grandes dificuldades que hoje a membresia da igreja enfrenta. A dificuldade da diferença, a dificuldade do subjetivismo e a dificuldade do consumismo. Então, o exclusivismo seriam os três grandes desafios contra as igrejas locais em nossos dias. O que Lehman apresenta como solução? Uma redescoberta da membresia, uma redescoberta do significado de membresia. E o que é a membresia? Ele vai dizer o seguinte: a membresia é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente. Então a primeira coisa que ele vai dizer, é preciso retomar o compromisso com a frequência regular na membresia, e essa frequência regular é determinada pela restauração do culto, da adoração, da liturgia, do comprometimento dos membros com a assembleia da igreja, mais importante, que é o culto, que é o dia em que todos se reúnem para adorar o Senhor. Então, é preciso recuperar a noção de comprometimento com a comunidade. E ele continua dizendo, para confirmar e supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Jesus Cristo e em seu reino, mediante a pregação do Evangelho e a prática das suas ordenanças. Então, primeiro, é preciso manter a regularidade no culto, seguindo as orientações lá de Hebreus, que a gente não pode deixar de frequentar, não pode abandonar essa coisa de a gente ser consumista, faz com que a gente simplesmente trate a igreja como algo que vai nos servir e não como um comprometimento, como algo ao qual estou vinculado e preciso prestar contas. Segundo, é preciso recuperar, dentro do contexto da membresia, a importância do comprometimento com a pregação da palavra e com as ordenanças. É preciso repensar a importância do batismo e da ceia. O batismo é algo que qualifica a entrada da pessoa na membresia. Isso significa que o batismo não pode ser um evento subjetivo, individual. Ele tem que ser uma marca desse comprometimento da pessoa, não subjetivamente, mas comunitariamente com a igreja. O batismo representa um movimento de obediência a Deus que vai conduzir aquele que desce, aquele que, portanto, professa a sua fé, não é? Ingressar na comunidade de fé. E é interessante notar que nessa definição que o Lehman faz, um terceiro ponto,
para recuperar a noção de membresia nesse contexto desafiador que a gente vive, é a noção de confirmação e supervisão dos membros da igreja. Sabe o que isso significa, gente? Significa que a gente precisa pensar que a membresia é muito mais do que as estruturas onde nos reunimos. A gente precisa de pastores que consigam perceber que a sua missão é a membresia, é o cuidar da membresia. Que eles precisam trabalhar não para que eles sejam protagonistas da igreja, para que os seus nomes sejam protagonizados, mas para que a igreja seja grande protagonista no contexto da comunicação do evangelho no mundo que a gente vive. O pastor deveria ter um olhar cuidadoso com a membresia. Ele deveria ser um bispo, aquele que supervisiona, aquele que olha por sobre todo o rebanho e está ali cuidando do rebanho. E esse cuidado significa que a gente precisa de mais pastores e pregadores do que gestores. A gente precisa mais de gente capaz de discipular e cuidar do corpo de Cristo com a pregação da palavra, o ensino da palavra. A gente tem uma igreja, e aqui eu falo aos meus colegas pastores, que sabem como eu, da grande dificuldade que é resistir a essa tentação, porque é muito mais fácil administrar as questões estruturais da igreja. É fácil administrar, por exemplo, qual é a cor que a gente vai pintar a igreja, como a gente vai disponibilizar as atividades na igreja, os programas da igreja no dia a dia, como a gente vai organizar a igreja. É muito mais difícil a gente ter que sentar com um crente que caiu em adultério, um crente que, está com problema de falsa assimilação do evangelho. Como é difícil a gente sentar com um crente que perdeu a sua segurança na salvação e a paciência para lidar com gente depressiva, com gente que parece cada encontro roubar toda a sua energia. É claro que a gente vai ser tentado a trabalhar com o que é mais fácil, que a gente só precisa fazer conta. A gente não vai precisar lidar com uma família que chega diante da gente. Olha, meu filho, pastor, era um bebê, ele morreu, ele está onde agora? Ele está no céu? Isso, eu estou apavorado, eu perdi meu bebê, como é que eu lido com isso? Deus não me ama? Será que Deus existe? É claro que é muito mais fácil a gente trocar o carpete da igreja. É claro que a gente pode fugir da membresia e se embrenhar no ativismo político, né? É muito mais fácil a gente lutar pelas causas sociais, porque elas, no mínimo, mostram que a gente é útil para a sociedade. Então, no mínimo, para a gente ser relevante, a gente deveria abandonar a membresia e se envolver com o ativismo político. E talvez isso seja mais fácil, mostre a sua relevância, mostre que você tem, talvez, uma participação na sociedade relevante. É muito mais difícil lidar com dogma, é muito mais difícil lidar com a teologia pastoral, com o dia a dia, com a rotina da igreja no dia a dia. Então, é mais fácil a gente lidar e fugir da membresia do que a gente cuidar da membresia. Esse livro é um livro que me abençoou muito, me despertou muito, tem sido uma bênção na minha vida como pastor, tem redirecionado o meu olhar para as Escrituras, para ler nas Escrituras e encontrar nas Escrituras a base para definir o que é a igreja. E se a gente olhar para as Escrituras, a gente vai descobrir que as Escrituras nos ensinam o corpo de Cristo. E essa unidade que é o corpo de Cristo é uma unidade que possui membros que estão vinculados pela graça de Cristo Jesus e devem ser unidos pela pregação das Escrituras, correta das Escrituras e administração correta das ordenanças ou dos sacramentos. Mas isso pode qualificar o que é uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. Por exemplo, a gente pode, com base no critério que os protestantes... Uma igreja verdadeira é uma igreja que prega corretamente o evangelho e administra corretamente as ordenanças ou sacramentos. Isso vai nos ajudar a distinguir uma igreja verdadeira de uma igreja falsa. Mas se a gente quer distinguir uma igreja doente de uma igreja saudável,
a gente vai precisar muito mais do que o critério que define uma igreja verdadeira. A gente vai perceber que uma igreja verdadeira ela pode ser doente. Ela vai precisar entender que é necessário pregar corretamente o evangelho e administrar corretamente as ordenanças. Ela vai ter que, em primeiro, um dos pontos, por exemplo, ela vai ter que prestar atenção no cuidado dos seus membros. Membresia é importante. É isso, pessoal. Vamos ver então agora as perguntas. Jonathan, você já tem algumas perguntas aí? Acho que ele já deve ter mandado aqui, deixa eu ver. Chegou. Essa questão de ficar com essa intermitência, esses acontece em outros contextos, é difícil evitar. Mas espero que de alguma forma tenha, no geral, tenha dado certo. Aqui no e-mail ainda não chegou. Deixa eu ver as perguntas que... Isso. O Jonathan já está mandando aqui as perguntas. Aqui, pronto, chegaram as perguntas. Vamos então ver a primeira delas. A primeira pergunta é do Rafael Bezerra. É uma pergunta sobre disciplina. Diz assim, Mateus 18 existe uma questão de crítica textual. Se pecar contra ti, X, né? Se teu irmão pecar, versus se teu irmão pecar. Quais seriam as implicações para a tomada de decisão em relação a qual texto seguir? Olha, se você fizer com relação ao texto, Rafael, o ponto aí não é se o sujeito da disciplina é por conta de vamos dizer assim, um crime contra você ou um crime contra outro ou contra o evangelho. Independente de qual seja a sua opção, ético, o mais importante é o procedimento disciplinar. Então, o que mais precisa ficar claro, a despeito da divergência de interpretação exegética dessa passagem, é de que existe um processo disciplinar que começa num estágio, passa para um segundo estágio e tem um terceiro estágio. Então são 3 estágios. E a instância última é a assembleia, é a congregação. Então ela é o estágio final, ela é, diria assim, a instância última e, portanto, o poder na comunidade, e ela seria a última instância para resolver o problema de disciplina eclesiástica. Aí. Keila Valentim Vasconcelos diz o seguinte: membros que não têm comprometimento com frequência aos cultos, mesmo após ser procurada para conversar e ser tratada sobre o porquê de sua falta de frequência, devem ser excluídas? Keila, sua pergunta é excelente. A gente tem o próprio Mateus 18, ela dá para a gente um critério para isso. Não é? As pessoas não param para pensar que a ausência delas na congregação é um pecado. E esse pecado, ele precisa... E a Bíblia, esse próprio critério, né, desses 3 estágios, serve para a gente avaliar, por exemplo, o caso daqueles que negligenciam a assembleia da igreja. Então, eu acho que o procedimento, do ponto de vista bíblico, tem que seguir o padrão bíblico, que é, em primeiro lugar, você chama, não é,
a pessoa, conversa com ela, se ela permanece, insiste, não é, como se diz, em manter-se impenitente com relação à sua falta, isso deve ser aberto para um público maior, pode ser um presbitério, ver outras pessoas, e eu acho que aí o presbitério da igreja seria um contexto mais interessante para ser tratado. Se diante do presbitério ou desse grupo de pessoas, né, continuar impenitente, deve se levar para a igreja. Eu acho que tem que seguir exatamente o padrão da igreja, que mostra o seguinte, que o processo de exclusão de uma pessoa na igreja é sempre o resultado de um movimento de dureza do coração. É uma impenitência que vem acompanhada de uma falta de arrependimento. Numa segunda instância e numa terceira instância. E cada uma dessas instâncias não acontece assim da noite para o dia. Isso é um processo que leva um tempo. Vai levar um tempo caminhando com a pessoa. Bom, mas ela não se arrependeu. Vamos caminhar agora com o grupo. Não se arrependeu. Vamos levar agora para a igreja. Não se arrependeu. Então, nesse caso, a própria falta de frequência da pessoa e a continuação deste pecado já configura um motivo para exclusão, sim. E a igreja deveria fazê-lo, se a situação é uma situação de impenitência, por exemplo. O sujeito não quer se arrepender nem corrigir o seu estado. Daniel Magalhães diz o seguinte: a igreja tem mesmo o poder de excluir membros porque os... E posso ser parte da igreja mesmo não sendo membro 100% ativo? Muito boa pergunta, Daniel. Olha, a gente precisa aqui de recuperar uma noção valiosa da teologia, principalmente da eclesiologia, que é a relação entre igreja universal, e aí não tem nada a ver com a igreja lá do templo salomônico, né? Aqui a igreja universal faz menção aos cristãos, aqueles que são regenerados de todos os lugares, de todas as épocas, de todos os contextos, né? A gente não está se referindo à igreja universal. A gente está se referindo à igreja local. Uma igreja que ela está marcada pela sua concretude. Então, nesse sentido, nesse aspecto, esta igreja tem o poder de incluir ou de excluir, sim. Mas aí acho que talvez a sua pergunta seja a seguinte, aí eu estou tentando entender o que está por detrás da sua pergunta, porque ela é interessante justamente porque ela levanta esse problema. O que me garante que a igreja não avaliação de um regenerado? Se ela falhar, se ela é falha, ela pode falhar na inclusão, como ela pode falhar também na exclusão, não pode? E eu vou dizer para você, a igreja pode falhar na exclusão. Ela tem critérios para poder acertar, mas ela pode falhar, nada impede que ela falhe. Por isso que é importante a gente logo de cara entender o seguinte: a exclusão da igreja não pode significar peremptoriamente a exclusão da igreja universal, porque a igreja pode falhar na sua exclusão. Então, é como eu estava dizendo, a igreja quando exclui, o que ela está fazendo, na verdade, com a exclusão, não é lançando e julgando essa pessoa ao céu ou ao inferno. O que ela está fazendo é o seguinte: eu estou removendo o endosso que eu faço da conversão desta pessoa, ou deste tipo que é. A igreja local teria poder de inclusão e exclusão dos seus membros locais. Isso não tem absolutamente, não pode ser entendido como um poder de eleição, não é? A igreja não tem o poder de escolher aqueles da eleição. Aqui tem uma pergunta agora aqui, é sobre curso de membresia, do Leandro Paschini. As classes de novos membros hoje têm um curso de membros. Como você e o Lima enxergam essa ideia? Quais os perigos dessa visão? Excelente pergunta, Leandro. A gente
o que o Dever sempre diz, e eu acho muito interessante, eu tive a oportunidade de ver o processo de membresia, por exemplo, na CHBC, na igreja que o Dever pastoreia, junto com outros presbíteros lá em Washington, D.C. Esse processo é um processo que ele é um processo demorado, relativamente. A gente não pode deixar a porta da igreja aberta para a entrada de não regenerados. A igreja é criteriosa para receber na membresia regenerados. Então o processo de membresia deve contar com um curso de membros, sim, onde a igreja, os presbíteros, eu acho que em especial, isso é um dever dos pastores, daqueles que são responsáveis pelo ensino da igreja, o conjunto de crenças da igreja, vão explicar a igreja para as pessoas e vai dar oportunidade para aqueles que estão interessados em se tornar membros. Não. Depois desse curso é necessário passar por uma entrevista com um dos presbíteros, um dos pastores. Eu acho que isso é extremamente saudável. Os pastores conhecerem aqueles que estão adentrando a membresia. Conhecê-los, saber de onde eles vêm, quais são os problemas que eles têm enfrentado, se de repente houve uma assimilação equivocada do Evangelho, é uma oportunidade de ali o próprio presbítero ensinar aquele candidato à membresia e acompanhá-lo na assimilação correta. O processo é o deste presbítero, deste pastor, apresentar este membro que fez o curso e que foi entrevistado por um dos pastores ou pelo pastor da igreja e sugerir, portanto, para a membresia a inclusão deste membro da igreja. Esse é um processo que hoje pode parecer para muitos como um retrocesso, mas eu acho que essa é uma das coisas mais maravilhosas que uma igreja pode vivenciar. Isso não é algo ruim, pelo contrário, isso traz um senso de comunidade, de pertencimento e de seriedade para lidar com as coisas de Deus incrível. Por quê? A membresia, ela é responsável pelo endosso da conversão das pessoas. Então, como uma membresia de pessoas não convertidas vai endossar os convertidos? Não tem como. Então, a igreja ela tem que ter um processo, sim, cuidadoso para receber apenas regenerados em sua membresia. E, mesmo tendo um processo assim, a igreja pode, de alguma forma, cometer um equívoco. Então, o máximo cuidado já é necessário por conta disso. Uma outra Valdo Santos, é uma pergunta sobre rebatismo. O rebatismo tem base bíblica? Então a pergunta dele é a seguinte: de uma igreja histórica que batiza por imersão, outra igreja histórica que tem o mesmo padrão do batismo, credobatistas e pedobatistas. Se você partir da eclesiologia credobatista, o credo batista, por exemplo, ele vai dizer o seguinte: não existe rebatismo, porque ele sequer vai considerar o batismo de um infante, aquilo que é considerado por um irmão de uma igreja que pratica o batismo, ele sequer vai considerar o pedobatismo como um batismo. Então, não existe um rebatismo, porque sequer foi batizado. Essa seria a reflexão daquele que defende uma linha credobatista. E isso vai depender com relação à questão, tanto no que diz respeito ao batismo de infantes, como ao batismo por imersão ou aspersão. Há credobatistas que vão ser também extremamente rigorosos com relação à forma do batismo, e se ela não for, nas suas palavras, praticada corretamente, alguém que confessou a fé, se foi por aspersão, não foi considerado batismo, então vai ter que batizar de novo. Então isso vai depender da confessionalidade da igreja. Então vai depender de como a igreja entende a administração correta do batismo. Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar essa questão, vai depender muito. Então você vai encontrar entre os pedobatistas uma argumentação teológica e com base nas escrituras e com base na tradição e numa teologia aliancista,
a fundamentação do batismo de infantes. Você vai encontrar também uma leitura teológica e também aliancista, né, de credo-batistas que vão negar a possibilidade do batismo de infantes e vai afirmar categoricamente que batismo só pode ocorrer por meio da confissão e profissão de fé anterior, prévios. Então, isso é um debate teológico entre confissões de fé distintas. Wesley Lopes Oliveira fala aqui de confissões de fé públicas. Ele diz o seguinte: Jonas, os não denominacionais não acabam caindo na subjetividade, pois não são confissões, credos que estabelecem a verdade absoluta. Wesley, sua pergunta é maravilhosa. Você sabe que essa sua pergunta é interessante porque ela faz a gente pensar o seguinte: existem igrejas não denominacionais, os ministérios independentes, que, por exemplo, não têm uma confissão de fé formal ou que não subscrevem uma confissão de fé denominacional, por exemplo. Elas seriam reféns do subjetivismo? Em certa medida, sim. Mas eu queria só pontuar um negócio que eu acho que é interessante nessa discussão. Mesmo as igrejas não denominacionais, elas não terem uma confissão de fé escrita, que elas não sejam confessionais. Não existe isso. Todas as igrejas são confessionais. O problema é que as igrejas não denominacionais e não confessionais, elas não explicitam essa confissão de fé para os seus membros. E aí os seus a confissão de fé da igreja. Em geral, quando isso acontece, a confissão está na cabeça do líder da igreja, do pastor da igreja. E quando ela está na cabeça do líder da igreja, ela não é passível de exame. Então a diferença não é entre igrejas confessionais e igrejas não confessionais. A diferença é entre igrejas confessionais que explicitam isso, tem isso escrito, tem isso documentado, e igrejas confessionais que não documentam. Então as que não documentam tornam difícil a análise pública da sua confissão de fé. Uma última pergunta que chega aqui é a do Gustavo Ragosini. Ele diz assim: Jonas, como lidar com os casos de períodos determinados, mandatos de pastores que após um período são retirados por eleições? Esse modo é saudável, ao seu ver, para a comunidade? Olha, Gustavo, eu acho que depende. Eu vou olhar a partir do exemplo que me veio logo aqui de cara, que é o exemplo que eu pude, no ano passado, analisar de uma maneira bem diferente, porque eu era, na verdade, um estagiário ali no contexto da igreja do Mark Dever, então eu estava ali para observar a igreja e problematizar o máximo possível e questionar e aprofundar a eclesiologia que eles estão desenvolvendo ali. Então, o que eles adotaram ali? Você tem o Dever, que é um senior pastor, que é o pastor, digamos assim, que é o líder ali da igreja, né? Mas ele ele está numa posição, é o guardião da palavra, é aquele que vai dar o tom do ensino, né? Mas ele, nos próprios encontros de presbitério, eu mesmo que estive lá por 6 meses e participei de todas as reuniões do presbitério em que o Dever, que é o pastor, não é, sênior da igreja, em que ele estivesse liderando. Todos os encontros do presbitério foram liderados por outros presbíteros. Então, eles decidiram de uma maneira que eu achei bem interessante que pudesse ter a possibilidade do mandato. Essa possibilidade eu acho viável, porque às vezes é importante. O trabalho de um presbítero é um trabalho pesado. E como a maior parte desses presbíteros trabalham também fora, então eles têm uma agenda muito complicada. Então, é interessante que eles tenham um tempo sabático, assim como o pastor sênior, que também vai precisar para cuidar de sua família melhor, para cuidar de si, ele tem que ter um momento de descanso, ele pode ter um sabático, vamos dizer assim. Mas é diferente porque ele já trabalha focado na igreja, o foco dele é na igreja. Então, como o foco é o do pastor sênior, ele não muda. Agora, essa mudança vai acontecendo entre o presbitério, mas ela não é uma mudança obrigatória. Um presbítero pode ficar ali o tempo todo, mas ele pode, de repente,
de um tempo, eu preciso resolver algumas questões, eu não vou conseguir contribuir no presbitério nesses próximos 2 anos. Isso é possível, não vejo nada demais com isso, e eu vi isso lá na igreja e achei extremamente saudável, não só no contexto da igreja. Chegou aqui mais uma pergunta do Gustavo Messias. Ele diz o seguinte: Jonas, você também reconhece que em muitas igrejas a classe de membresia ou novos membros está sendo confundida com o discipulado? Como fazer essa dicotomia? Excelente, Gustavo. A classe de membresia, ela na verdade é só uma apresentação da igreja para que aquele que vai ser membro da igreja saiba onde é que ele está colocando os seus pés. Não é? Ela não... O discipulado, ele é um comprometimento que deveria acontecer entre os próprios membros da igreja e de uma maneira espontânea. E ela deveria atravessar eras. Está entendendo o que eu estou querendo dizer exageradamente com eras? É que, puxa, não tem programa de discipulado para 7 encontros. É muito ruim a gente pensar o discipulado assim, dessa maneira. Os melhores discipulados que você vai poder avaliar na sua vida, você vai ter certeza, são aqueles que atravessaram anos. Pessoas que de tempos em tempos você procura para prestar contas, e pessoas que de tempos em tempos te procuram para prestar contas. Então, essa relação na igreja é que ela deve ser cultivada. A gente precisa repensar o discipulado na igreja. E para repensar o discipulado na igreja, a gente tem que de alguma forma, abrir mão de toda a nossa mania de transformar bênçãos do dia a dia da igreja em programas. Né? Então, o discipulado não pode ser mais um programa da igreja. O discipulado, ele é um reflexo da vida cristã, assim como a membresia. Não é uma questão facultativa. Olha, eu tenho um chamado para o discipulado. Não, meu irmão. Você é membro de uma igreja. É tua obrigação ser discipulado e discipular. Isso faz parte do pacto que você tem com a membresia, com a igreja, com a palavra, com o evangelho, com a vida cristã. Tem mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é do Jonathan Salgado. Como conscientizar uma igreja da importância da disciplina? Ela tem um histórico de não ter. Muito interessante sua pergunta, Jonathan. Em geral, a mesma coisa vale aqui para a questão das igrejas confessionais explícitas e implícitas. A disciplina também acontece nas igrejas que não têm uma documentação, um processo disciplinar. Então vou repetir. O fato de uma igreja não ter um processo disciplinar não significa que ela não tem disciplina. Por quê? Pessoas entram e pessoas saem. Como as pessoas entram e como as pessoas saem. Pode não ter um processo. E quando não tem um processo, gente, como isso fere pessoas? A igreja, ela precisa de disciplina porque ela precisa ter meios pelos quais as pessoas possam sair das suas... Porque elas estão numa fase em que elas vão mudar de um país para o outro, de uma cidade para outra, ou porque elas vão ajudar num outro contexto, mil e umas situações podem acontecer. E existem aqueles momentos, aquelas situações. Não é uma questão da igreja chegar e permitir que a pessoa saia. É uma questão de que a igreja precisa excluir. Porque a exclusão é a autoridade da igreja que está em jogo. Quando ela não exclui, ela simplesmente não está disciplinando. E isso vai ser requerido dela. Então, eu acho que uma igreja que não tem um processo disciplinar, ela precisa de alguma forma, se ela quer de fato trabalhar com a membresia, dizer o seguinte: olha, eu não vou mais me preocupar somente com estruturas, mas sobretudo com as pessoas e com a membresia. A primeira coisa que ela vai precisar trabalhar para cuidar da membresia é do processo disciplinar. E o processo disciplinar, ele é um processo que vai dizer para as pessoas na igreja que disciplinar é discipular. Disciplinar não é um meio de destruir pessoas, é um meio de cuidar de pessoas. É uma maneira pela qual pessoas são cuidadas, são restauradas, são tratadas.
uma maneira de lidar com isso, ela é totalmente desastrosa. Vou te dar um exemplo como a igreja pode ser desastrosa. Vou te dar um exemplo. Imagine a seguinte parábola. Na igreja existe um irmãozinho que caiu em adultério. Então a igreja, porque ela não tem um processo disciplinar, não sabe como lidar com a situação, já chega lá, esmaga o sujeito, já põe no banco, o sujeito para toda a igreja, sem ter um processo em que primeiro se conversa pessoalmente com a pessoa, depois, se a situação é de uma impenitência, abre para um grupo maior, se não houve arrependimento, aí sim expõe para a igreja. Não tem nada disso. A pessoa já está numa situação de disciplina e ela já é exposta publicamente para a igreja, já é estigmatizada no contexto da igreja, sem ter tido um processo bíblico de disciplina. E aí ela é simplesmente esmagada por conta do processo de adultério. Por causa do pecado de adultério. Mas nessa mesma igreja, um dos pastores está pregando, por exemplo, que no final das contas não existe inferno e todo mundo vai ser salvo. Ele está pregando, portanto, uma heresia. Ele está pregando um falso evangelho. E ninguém pratica nenhuma disciplina contra ele. Ele simplesmente é permitido continuar pregando, continuar ensinando uma heresia. Ninguém instaura um processo disciplinar para que ele possa ser corrigido, porque todo mundo diz, não, isso é só um problema herético. Ele só está pregando um evangelho. Mas ele é uma boa pessoa, ele é um bom pastor, ele está sempre aqui com a gente, ele sempre está cuidando das pessoas, ele é tão amoroso. Você está entendendo que o processo disciplinar, ele pode ser nocivo para a igreja? Porque ele retira, por exemplo, daquele que precisa do evangelho, que é aquele que cometeu o adultério, o evangelho que vai curar-o. E aí você pergunta assim, mas como assim, Jonas? Ora, se esse sujeito está destruindo o evangelho, esse que está pregando o falso evangelho, ele está destruindo o evangelho, ele está destruindo justamente a fonte de cura, de cuidado e de disciplina daquele que cai em adultério. Por isso, este que peca contra o evangelho, precisa ser disciplinado de uma maneira muito mais rigorosa do que a mente. Porque aquele que peca moralmente, ele vai precisar do evangelho para salvá-lo, para cuidar, para ser restaurado. Mas aquele que peca contra o evangelho, ele está pecando contra a fonte de cura e de disciplina na igreja. Então, você percebe, então, Jonathan, por que a disciplina é importante e é importante a gente seguir um processo bíblico de disciplina na igreja? Mas isso a gente não quer falar hoje, porque esse assunto ele é antipático, ele é extremamente deselegante no contexto pós-moderno, e aí as pessoas ficam todas melindradas e a gente não toca nos assuntos, e aí o que acontece? Adultério está acontecendo, a torto é direito na igreja, divórcio pelos motivos mais indignos, mais inexplicáveis estão acontecendo na igreja, ninguém está lidando com nada, hereges, pastores estão pregando falsos ensinos na igreja, e não tem nenhum processo disciplinar para que eles possam ser enquadrados e corrigidos. Enfim, é mais do que nunca necessário desempenhar um processo disciplinar na igreja. Mas isso também não pode ser feito de qualquer forma. É preciso muito cuidado e muito trabalho. Sérgio Moura diz o seguinte, a pergunta dele é a seguinte: hoje acontece de poucas igrejas pedirem carta de transferência. Deve ser batista o Sérgio. Assim, acabam recebendo membros sem conhecer o histórico, sem saber se estão sendo disciplinadas na igreja anterior. Como tentar mudar essa realidade e ter uma relação saudável entre as igrejas? Caro Sérgio, a sua pergunta é maravilhosa, porque ela dá o ensejo para a gente trabalhar uma questão importante aqui. Eu não me lembro agora qual foi as perguntas que a gente tratou aqui, mas uma delas foi sobre a questão do processo de membresia. Eu acho que foi do Leandro que fez essa pergunta, né? A gente tem que ter um curso, aí tem a entrevista e aí você tem a assembleia, né? Esta entrevista que é feita pelo pastor, ela é interessante porque ela justamente vai trabalhar essa situação, saber de onde veio, por que veio, qual a situação que chegou. Não é? Hoje eu acho que é extremamente importante a gente saber o histórico das pessoas, saber o porquê que elas saem das igrejas
como elas saem. Às vezes acontece duas possibilidades. Sempre a gente vai ter dois lados. Sempre você vai ter duas versões dos motivos pelos quais uma pessoa saiu de uma igreja. Então, em certa medida, você vai encontrar situações em que a pessoa sai da igreja com razões, porque a igreja, de repente, não tinha um processo disciplinar, não tinha um processo que fosse um processo adequado, bíblico, e que permitisse a saída de pessoas da igreja, e aí a situação pode ter sido uma situação muito ruim, desagradável, e isso pode ser por conta da própria igreja que não tem um processo claro para os membros. Mas isso também pode ser por conta da própria pessoa, que já está na 14ª igreja, não consegue dar um testemunho da sua própria vida que confirme a situação. Então, isso seria um impeditivo para a pessoa entrar na igreja? Claro que não. Claro que não. A gente nunca sabe o que está acontecendo do lado de lá. Mas isso é interessante porque nos levaria àquela ética pastoral que se perdeu há muito tempo atrás. Lá no passado, né? Aquele tempo em que os pastores conversavam uns com os outros e que diziam, olha, estou recebendo aqui na minha igreja um membro que é da sua igreja. Aí, sabe o que a gente vai ouvir hoje? Principalmente dentro da ação de igreja, e que, por um lado, essa questão ela é realmente complicada, mas, por outro, ela é execrada como não sendo importante. Ela não é importante quando o projeto é de se montar uma igreja grande. Mas, se o nosso perfil é para trabalhar com uma igreja pequena, vai ser muito difícil a gente trabalhar com uma igreja pequena sem uma relação de prestação de contas, inclusive com os nossos colegas pastores das outras igrejas. De prestação de contas, a partir da carta de transferência e da conversa ética entre os pastores que recebem membros de outras igrejas, procurando os pastores dessas igrejas origens, para dar voz a eles, para que eles possam ser ouvidos também. E aí o pastor receber as duas versões, e aí ele mesmo vai julgar junto com a igreja qual é a visão que eles vão ter da própria situação. Isso eu acho extremamente saudável. O que é ruim é você ouvir só um lado. Você tem que ouvir sempre os dois lados, e isso é saudável. Pedir de a gente receber de uma maneira equivocada uma pessoa, mas vai pelo menos estabelecer um padrão ético de amizade, de relação, de proximidade entre pastores próximos de uma igreja, não é? Bom, gente, eu acho que por hoje é só. A gente já estourou aqui o nosso tempo. Eu queria só mostrar mais uma vez o livro da nossa discussão de hoje. Eu queria indicar com muita ênfase a leitura desse livro, em especial 2 livros. Eu estou envolvido numa plantação de igreja e hoje 2 livros que têm me abençoado muito na plantação dessa igreja são estes 2 livros, Membresia na Igreja e Presbíteros. Então, se você está envolvido com a plantação de uma igreja, em especial de uma igreja congregacional, não é? Uma igreja em que a autoridade máxima é a da Assembleia, é a da igreja local, eu quero indicar com muita ênfase a leitura desse livro. Mas Jonas, a minha igreja ela não é congregacional, ela tem um outro sistema, é o sistema presbiteriano, ou é um sistema, enfim. Mesmo sendo de outros sistemas, eu gostaria de indicar para você a leitura desses livros. Primeiro porque eles são um esforço de uma leitura bíblica dessas questões que envolvem a igreja. Mas essa coleção das 9 marcas, elas não se reduzem apenas a tratar da membresia e do presbitério. Tem assunto sobre discipulado, escrito pelo próprio Dever. Jonathan Lima trabalhou a questão da disciplina na igreja. Então, eu acredito que a gente vai poder marcar em algum momento mais uma discussão e a gente vai tratar só do tema da disciplina na igreja, mas aprofundar essa questão. Está aqui o livro do Lima sobre disciplina na igreja, acho que vai ajudar bastante a engrossar o caldo dessa reflexão, não é? Tem sobre a sã doutrina, tem sobre o evangelho, tem sobre exposição, a pregação expositiva, tem sobre evangelização. Vai sair agora, recentemente, eu tive a oportunidade de fazer o endosso
do livro do Michael Lawrence sobre conversão. Vai sair agora nos Estados Unidos esse livro e imediatamente já também vai ser publicado pela Vida Nova. É um livro interessantíssimo. Eles estão publicando um livro atrás do outro, livros impressionantes do ponto de vista principalmente bíblico, exegético, com comprometimento sempre com uma a autoridade das Escrituras como sendo o seu norte, o seu critério último. Então é isso, pessoal. Queria agradecer muito a paciência de vocês. Desculpem-me pelas intermitências aí no áudio. Eu vi que acabei vendo aqui, a gente teve algumas reclamações com relação ao tempo, que de alguma forma o áudio cortou ou não, mas enfim, perdoe o meu alcance. Mas foi muito bom ter discutido e conversado com vocês sobre esse tema de hoje. O pessoal lá da Vida Nova já me disse que não vai ser o último, nós teremos mais outros encontros sobre outros temas que envolvem a questão da igreja local. É isso, até a próxima, que Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês hoje.